A paz, meus irmãos, bom dia. Bem, paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Amém, graças a Deus, né? Com Cristo sempre, amém. Glória a Deus. Todo mundo tá me ouvindo? Tranquilo? Ou usa o microfone? Melhor, né? É esse aqui mesmo, né? Som, tá. Ok. Ah, tá ok. Obrigado. Ontem eu pedi socorro meia-noite, mandando mensagem pro Chico. Quando dizem que pastor não tem sossego, meia-noite tava eu lá mandando mensagem pro Chico. Ô Chico, aquilo no meio de um slide aqui. Amados, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês comigo em 1 Coríntios. E hoje a gente fecha assim um ciclo de pensamentos, né, lá em 1 Coríntios. E eu acredito que o que foi colocado até agora seja talvez suficiente para que cada irmão sozinho possa ir se aprofundando mais e ampliando, né? Uma vez que as nossas ministrações nunca são assim acabadas, né? Elas tendem a ter outras dimensões e a serem ampliadas na vida de cada um, conforme cada um vai estudando, vai se aprofundando, vai meditando naquela palavra. E é muito comum, né? Às vezes nós estamos ali ouvindo aquela ministração da palavra e às vezes a gente chega em casa ou no decorrer da semana a gente começa a meditar sobre aquilo e parece que Deus vai dando coisas novas e vai ampliando aquilo, né? E essa é a ideia, que a gente possa, no decorrer do dia a dia, da nossa vida, na nossa casa, permitir que a palavra vá se ampliando. Assim ela cria vida, gera vida e se torna abundante, né? Aí cumpre aquela palavra lá que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Sobre a água que jorra, né? E é abundante, não cessa e nunca mais a gente volta a ter sede. Porque a palavra ela tem esse poder de ir nos nutrindo, não só no dia em que a gente a escuta ou participa de uma reunião, seja um estudo bíblico, seja um devocional, mas no dia a dia as situações vão acontecendo e a gente vai percebendo como aquela palavra ela vai falando aos nossos corações de como lidar com aquelas realidades. 1 Coríntios capítulo 13, eu queria hoje fechar essa sessão falando do capítulo 13 e dando só um rápido contexto para os irmãos do capítulo 12, do próprio 13 e do 14. Contudo, vamos fazer a leitura do capítulo 13 inteiro e aí nós damos sequência, tá bom? Capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Amém. Amados, antes de nós caminharmos aqui dentro do capítulo 13, eu preparei para os irmãos um rápido resumo, só para nós assim, nos situarmos em relação ao contexto desse capítulo 13. Até porque Paulo faz algo muito interessante na sua abordagem. Ele fala de dons no capítulo 12. Aí ele abre um parênteses no capítulo 3 para falar do amor como dom supremo. Aí ele fecha parênteses e aí ele volta para a questão dos dons e do culto. E basicamente, assim, o entendimento de Paulo dos dons, do uso dos dons, acontece no culto, na vida comunitária da igreja. Vamos dar uma passada rapidinho? Amém? A minha querida, esqueci seu nome. Luísa, parece que não sei se eu estou envelhecendo rápido, mas minha memória está ficando, eu estou esquecendo os nomes, Chico. A Luísa. Vamos lá, Luísa. Tá? Sim, filha, sim. Esse slide aqui é só um resumo, só para a gente passar rapidinho, e aí a gente fica em Coríntios 13, tá bom? O contexto do capítulo 13 é o capítulo 12. O contexto do capítulo 12 é tudo que vem para trás antes, ok? Até aí? Vamos então, pode passar, querida, por favor? O que nós devemos saber sobre os dons espirituais? É disso que trata o capítulo 12. Né? Os dons são presentes, graças de Deus, ou seja, os dons eles não são por merecimento, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo e os dons eles são manifestações visíveis. O dom não é uma coisa interior que fica ali, não. O dom ele é uma ferramenta para ser praticada, para ser manifestada visivelmente na vida dos irmãos. Ele se manifesta pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja. Tá? São do Espírito Santo, não são nossos, nenhum dom é nosso. Isso é importante porque nós temos que entender que é do Espírito Santo, sem ele nada podeis fazer, amém? Então o que acontece para a glória de Deus. O que Deus faz através de nós somos vasos de barro e o Espírito Santo é que faz todas essas coisas, e isso é assim para que a gente não se orgulhe, né? Então nada de criar altares, né, com milhares de pessoas para vir tocar em mim, porque agora estão manifestando cura e tal, e aquela coisa. Não, são manifestações do Espírito Santo. E é dele justamente porque não tem orgulho nenhum nosso nesse sentido. Né? Dá, aliás, até um temor maior de falar como é que Deus pode ainda usar pecadores, ainda, né? Como nós, Deus ainda usa por misericórdia, amém? Então isso nos previne do orgulho. Mas também nos previne de uma outra coisa, que é a estagnação. Então a igreja, a nossa vida sem os dons é uma vida de paralisia espiritual. São essas ferramentas espirituais que fazem com que nós venhamos avançar. Amém? Pode passar para o próximo. Basicamente, os dons são divididos em três, nessa lista de Coríntios 12. O que Paulo faz? Ele divide os dons em três grupos. Aqueles dons de poder, aqueles dons relacionados à revelação e os dons de inspiração, ou a gente chama também de dons assim mais orais, né? Como línguas, interpretação de línguas e profecia. Ontem eu até falei pro Ademir, né? Falei assim, Ademir, não que eu tenha muita dúvida, né? Mas o que você acha dos dons? Você é tranquilo e tudo, né? Então, eu disse, não, a qualidade dos dons, com certeza. Eu não sou sensacionista, não. Então tá bom, só para saber, né? Porque a gente tem uma ideia, algumas correntes que falam que os dons cessaram, foram só para a época primitiva da igreja. Não, a gente quer que os dons, a atualidade, todos os dons são para a era da igreja. Os cessacionistas, né? E aí a gente tem então uma ideia que não, os dons são para a atualidade da igreja. Aliás, assim, veja você que como é que a igreja vai lutar, batalhar sem os dons espirituais? São ferramentas de ação completamente necessárias. Os dons de poder são mais evidentes, né? Dons de cura, operação de milagres e fé.
acho que não carece de muita explicação, está aí tranquilo. Línguas, interpretação de línguas e profecia. Cabe dizer que interpretação de língua não é assim, uma tradução, né? Mas sim o sentido, a mensagem, o significado da mensagem que está se falando, né? Não dá para fazer da língua estranhas um alfabeto, uma gramática, nada disso. É interpretação do sentido, da mensagem. E os dons de revelação, discernimento de espíritos. Eu vou dar um exemplo aqui em Atos, quando Paulo está ali evangelizando ali com seu parceiro, passando ali, aquela mulher endemoniada começa por dias, né, atrás dele, dizendo, olha, esses são servos do Deus Altíssimo. Estava até falando coisas bonitas, né? Mas Paulo discerniu que aquilo não era de Deus. Alguns anos atrás, eu fui ministrar a palavra numa comunidade, num culto, e nós estávamos assim, ministrando a palavra, e realmente assim, a igreja começou toda assim, a glorificar, a exaltar a Deus em voz alta. Alguns irmãos começaram a falar em línguas estranhas. Foi algo assim muito ímpar ali naquela noite. Porém, eu estava assim, tinha uma irmã na porta da igreja ali, e ela começou a falar línguas estranhas, falar línguas estranhas sem parar. Naquele momento, o Espírito Santo falou no meu coração, olha, é demônio, repreende. Aí na hora que eu falei, em nome de Jesus, sai agora. Aí aquela mulher, ela saiu correndo da porta, assim, atravessou a nave da igreja e caiu assim perto do palanque ali, e ali já começou a se estribuchar e tudo, e os obreiros vieram repreender o demônio. Ou seja, já estava falando em línguas estranhas no culto, mas aquele falar em línguas estranhas não era algo de Deus ali. Ela estava endemoniada. Aí vem uma coisa interessante, porque ela era crente, então, e de muitos anos na comunidade, esposa de um obreiro da igreja ainda. Olha que situação. Aí acabou o culto, o pastor da comunidade falou assim para mim, você tem como ficar um pouquinho, só para a gente poder conversar com a irmã, porque não entender, né, o que aconteceu e tal. Eu falei, claro, sem problema. Aí ela começou não sei, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, mano, não tem para onde correr. O cristão, para ele sofrer uma influência maligna, como a irmã sofreu ali, só tem uma causa: pecado não confessado e não arrependido. Deus abençoe. Então, o que está acontecendo com a irmã? Ela, não está acontecendo nada. Aí o pastor pegou, muito sábio, falou assim, chamou o marido dela e falou, vamos dar um minutinho para o pastor e o pregador, na época, o pregador e a irmã e a obreira que conversar com a sua esposa. Aí quando ele saiu, ela pegou e falou que estava flertando com um homem lá no trabalho dela, que ela estava já quase caindo em adultério com esse homem e tal, ou seja, ela estava em pecado, né? Pecado. Então, isso nos acende várias luzes, né? Várias luzes de atenção. Então, muito importante, discernimento de espírito. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Esses dons, eles estão no âmbito da revelação, por quê? Discernimento de espírito, é o Espírito Santo que te revela se aquilo procede de Deus, se aquilo não é de Deus, né? O Espírito Santo vai dando discernimento daquelas situações ali. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a gente precisa só ter uma atenção aqui das diferenças entre as duas coisas. A palavra de conhecimento aqui, a revelação do conhecimento, é basicamente Deus me revelar aquilo que eu não sei. Algo que está acontecendo, mas eu não sei. Um caso desse exemplo é o caso lá de Daniel, que o rei pega e fala para os magos, não vou contar o sonho não, vocês vão primeiro me contar o sonho que eu sonhei, depois vocês vão dar a interpretação para vocês não me enganarem, né? E aí Daniel ora, né, seus amigos, e Deus vai lá e dá a revelação. A palavra de sabedoria, ela é um tanto diferente, esse dom de revelação, porque ela não me permite saber só exatamente o que está acontecendo, mas é a capacidade espiritual de solucionar um problema insolúvel. Então, é um problema assim, de grande profundidade, que eu não sei como resolver, mas o Espírito Santo, ele trabalha com a revelação de como resolver aquele problema. Se
um dom me capacita a saber o que eu não conheço, o outro me capacita a resolver um problema que nós também não sabemos como resolver. Então a palavra de sabedoria não é conhecimento, não é informação. Eu posso ter muita informação teológica, eu posso conhecer muito teoricamente da palavra, mas a palavra de sabedoria é uma palavra que me permite prover solução para questões muito difíceis, que humanamente a gente não conseguiria propor. Interessante, você está falando uma coisa, que é aquele dom do Espírito Santo, que você não tem, aparentemente você não tem a solução, mas parece que clareia, né? Ele abre e vê um horizonte que a gente não tinha. Um horizonte celestial, que não tinha. Celestial é solução divina para o problema, para as questões, né? E é importante lembrar, irmãos, que isso não se pode confundir com conhecimento. Existem irmãos muito, assim, simples em nível de conhecimento, de falar assim, não é nenhum acadêmico, não é nenhum doutorado, mas que tem uma graça de Deus em relação à questão de sabedoria para resolver problemas difíceis. E ao mesmo tempo, às vezes a gente vê assim, pessoas com muito conhecimento, com muita bagagem teológica, acadêmica, muito conhecedores, mas que vivem enrascado em problema. Aí você fala, mas irmão, conhece tanto, né? Como é que pode ele estar? Então falta sabedoria, né? Não é ter muito conhecimento, ter muita informação, mas a palavra de sabedoria, ela... E às vezes também isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes surgem questões na nossa vida particular que a gente fala, como que eu resolvo isso agora, Senhor? E aí é o que o crente falou, o Espírito Santo ele vem com uma capacitação, o Espírito Santo ele vem e transborda e dá uma solução ali que o céu se abre. Aí todo mundo fica, né, mas como você resolveu? Eu não resolvi nada, foi Deus que abriu ali e resolveu, né? Que eu não tinha como resolver. Eu acredito que a palavra sabedoria, como aconteceu com Salomão, com as duas mulheres que vieram dizendo, filho é meu, filho é meu, filho é meu. Perfeito, perfeita colocação, exatamente. E que risco, né? A gente falaria assim, nossa, Salomão tá doido, né? Mas Deus deu para ele a palavra de sabedoria, né? E aí ele faz ali a resolução. Então seria basicamente isso, né? É muita polêmica, né? Dom de línguas causa muita polêmica. Esses dons de profecia, né? Os dons espirituais foram muito mal conceituados e utilizados, às vezes de forma leviana, né? E isso causou assim, uma certa reticência das pessoas de falar, não, vamos se limitar só à palavra escrita. Mas o Espírito Santo, Deus entendeu que a igreja precisa dessas ferramentas para conseguir batalhar no reino. Amém? Vamos para o próximo. Aí a gente vai aqui um resuminho do capítulo 13, um pouco só do que a gente vai ver aqui. E aí Paulo abre aqui o parênteses. Paulo vai falar da ligadura disso tudo aqui, né? A gente não pode esquecer que quando Paulo chega para dar uma palavra para os irmãos sobre os dons espirituais, que era um problema que estava acontecendo na vida da igreja, antes disso havia todo um conjunto de problemas que estavam sendo resolvidos. Não é à toa que Paulo deixa esse assunto por último na carta dele, porque havia facções, havia divisões, desentendimentos, pecados de imoralidade sexual no meio da igreja. Havia muita coisa acontecendo. Então Paulo deixa os dons ali por último. Paulo vai nos dar aqui também uma questão assim, muito interessante, que é, Paulo não incita os irmãos a pararem de deixar o Espírito Santo usar eles. Paulo não fala assim, olha, já que temos um problema, vamos parar, porque nós somos assim, né? Dá um problema no departamento Y, X, a gente fala, vamos parar com isso aqui, para isso aqui, que isso aqui não está dando certo, né? A gente é meio pragmático às vezes, né? Para. Não, Paulo fala assim, continua buscando os dons. Continua usando os dons. Apenas corrige o excesso. Corrige o que está errado, né? Dá o remédio, não mata o paciente. Você está dizendo, não, dá o remédio, não precisa matar o paciente, né? Então Paulo, ele nos incentiva a isso. O que vai ligar tudo isso aqui é o amor. Ele vai falar que vai ligar tudo isso aqui é o amor. E aí ele vai citar aqui o amor como paciente, não inveja, bondoso, não se orgulha. Pode passar para o próximo, querido. Né?
o amor é o que permanece, é o que edifica a igreja, o que edifica, né? O amor constrói a igreja e libera o poder do Espírito Santo, né? Permanência, os dons são todos temporários. Eu recebi uma vez uma pergunta ministrando sobre esse mesmo assunto. Uma pessoa falou assim, mas como que acontece aqueles casos que é tudo uma mentirada, a pessoa está lá e tá ainda tem o dom, tudo. Olha, veja bem, você pega aí auditórios aí de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Eu não duvido que às vezes no começo do ministério daquela pessoa ela estivesse sendo muito usada por Deus. Só que quando os dons param de se manifestar, o que acontece com muitas dessas pessoas? Elas continuam fingindo ter o dom, sendo que Deus não está usando mais nada. E isso num auditório de 2.000, 3.000 pessoas. Irmãos, aconteceu uma vez, eu fiz um experimento uma vez, de tanto ouvir as pessoas falar, às vezes eu faço essas coisas assim, fazia, não faço mais. Fazia, não faço mais não. Né? Tanto ouvir as pessoas falar, eu falei assim, eu vou lá, ver esse negócio aí, se acontece alguma coisa mesmo ou não. Não vou falar aqui o nome da comunidade, da igreja, mas fui, entrei lá, aí vocês vão saber, né? Aí sentei lá, aí eu, né, culto começando, eu sentei lá no fundo, né? Falei assim, não vou nem cumprimentar ninguém, que eu só quero entender, né? E aí sentei, aí olhei para as pessoas, primeira coisa que eu já percebi, né? Todo mundo com aquele semblante triste, acabado, uma situação difícil, sabe? Aí eu falei, a coisa aqui o ambiente já tá pesado, né? Aí vamos lá, começou a ministrar, falar algumas coisas e tal, chegou a hora, não sei o que, tal. Aí, apagou as luzes. Eu já fiquei com medo na hora que apagou as luzes, né? Apagou as luzes. Aí daqui a pouco você ouvia lá no fundo Aí tinha uma pessoa assim sentada do meu lado, já começou, misericórdia, Jesus, misericórdia. Aí o outro, aí começou, irmão, daqui a pouco começou aquela coisa toda, né? Eu praticamente não vi nada, né? Tudo meio escuro. E aí, mas o que eu percebi? Eu percebi que assim, criado todo um ambiente, feito todo um arsenal assim, psicológico, um cenário, e aquilo vai, e aí a pessoa vai, ouve um grito, ouve um grito, quando você vê, parece que está acontecendo alguma coisa assim, e aí você já percebe que são pessoas que estão sofrendo muito, pessoas que são já meio que sofredoras assim, da vida, e aí eu tirei minhas conclusões, né? Falei, olha, o Espírito Santo, irmãos, está aqui, ó. Ele vem e faz. Ele não precisa de ajuda. Nós não precisamos ajudar o Espírito Santo a se manifestar na vida das pessoas ou na vida da igreja. O Espírito Santo, ele vem e faz do jeito que ele quiser. Pode estar sol, pode estar à noite, pode estar de manhã, pode estar de madrugada, pode ter 2 pessoas, pode ter 3, pode ter 10. O Espírito Santo de Deus, ele não é condicionado ao homem. É o Espírito Santo que vem e permanece através do amor e edifica a igreja. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é porque o Espírito Santo hoje nos usou com um dom, que significa que esse dom ele sempre vai... Não, os dons são ferramentas que podem ser dados e podem ser tirados, são temporários, amém? Isso é importante para nós. Aliás, eu acho que eu não sei se eu já comentei isso com os irmãos, mas por que assim, eu particularmente eu gosto da comunidade do culto assim, né? Claro, aberto. Por quê? Porque a igreja tem que se ver. A igreja tem que se ver. Por que as churches estão fazendo muito sucesso agora, né? Com tudo escuro? Porque ninguém se vê. Então eu pego só a parte que me interessa e vou embora. Não vejo as fraquezas do meu irmão, não vejo os defeitos dele, não vejo a criança ali chorando, não vejo nada. Tudo é feito para um... Irmãos, a igreja tem que se ver. A igreja tem que... sai sem ninguém saber, né? Sem ninguém. Não, é só... Pessoas mais sozinhas. O louvor já apaga lá as luzes para você não se distrair, né? Porque a ideia é que você não se distraia. Mas você tem que se distrair. Porque no culto, ele é comunitário, você tem que olhar para o seu irmão, você tem que ver quem está do seu lado, você tem que sentir o outro. O Jamil fala que a gente tem que ver o semblante, a gente tem que entrar no culto olhando o semblante da pessoa, o que ela está precisando. Porque Deus pode me usar justamente para abençoar aquela vida.
Meu filho fala sempre que eu tenho que, antes de sair de casa, me revisto da unção e da graça para repartir com o meu irmão. Porque é isso, exatamente. Exatamente. E como é que o amor que liga tudo isso vai fluir se eu não consigo ver meu irmão? O amor, ele precisa de um objeto de ação. É o outro. Ação e reação. Ação e reação. Vamos para o próximo, querido, por favor. Então, o 1 Coríntios 13, que é o capítulo que nós estamos mencionando aqui, ele se conecta com Gálatas 5, do 22 ao 23, que é o fruto do Espírito. Vamos sempre lembrar que em Gálatas 5, quando ele fala do amor, como o fruto do Espírito, não é os frutos, mas é o fruto do Espírito, né? É no singular. Isso é importante, porque a gente tem que perceber que na nossa vida cristã está sendo gerado algo em nós. Está sendo formado algo em nós. O fruto do Espírito está sendo gerado. Então, e essas todas, misericórdia, longanimidade, fidelidade, elas são as características desse fruto que está sendo formado, gerado em nós. Não é que são vários frutos, mas é o fruto do Espírito que está sendo gerado em nós, que se chama o caráter cristão. Não à toa, Gálatas 5 começa com o primeiro característica fundamental que vai nortear o fruto do Espírito, que é o amor. Começa com ele, né? Não à toa. O fruto do Espírito não tem outro lugar para começar. Ele começa pelo amor que Deus derrama em nossos corações. Começa por lá. É extremamente necessário. Então, a gente vê uma relação direta de 1 Coríntios 13 com Gálatas 5, porque nesse âmbito aqui o amor ele se torna um dom, mas Paulo mesmo vai falar que ele não é temporário, que o amor permanece, ao contrário dos outros dons, o amor sempre permanece. E Paulo mesmo vai falar em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é amor. E esse fruto está sendo gerado em nós. Nós temos que também ter aquela ideia de que o nosso caráter cristão está em formação. Muitas vezes nós vamos olhar para algo dentro dessas listas extensas que Paulo colocou e vamos falar assim, rapaz, eu acho que nesse fidelidade, né? Até coloquei ali fidelidade. Fidelidade, algumas Bíblias traduzem a expressão do Novo Testamento por fé, e às vezes a gente encontra como fidelidade, porque no Novo Testamento fé tem uma concepção mais profunda. Não é fé só para ver coisas sobrenaturais acontecendo, mas é uma fé que te permite ser fiel, fé que te permite permanecer firme naquilo que Deus foi proposto para você, apesar das circunstâncias. Você precisa ter fé com o fruto do Espírito para seguir na caminhada com Cristo. E essa fé no sentido de fidelidade, de permanecer firme naquilo que Deus colocou para nós. Que é interessante quando você fala do amor, né? Eu tive assim, quando eu era jovenzinho, o meu irmão dedicava mais amor para outras pessoas. E eu era muito ligado a ele. E eu detestava as crianças. Porque, na verdade, né, o meu irmão amava as crianças demais. E dividia aquilo que era meu com os outros. Eu não achava justo. Eu já não tinha pai. Né? Já poxa vida. Então é difícil. E aí, o dia que eu fui liberto disso e que eu entendi, veio o amor de Deus pelas crianças que eu não tinha. É uma coisa impressionante. Eu passei a amar as crianças de uma maneira que, cara, fala assim, só Deus para fazer um negócio desse. Porque é uma transformação. É uma transformação. É impressionante. Porque eu vejo, às vezes, as crianças, ela olha para mim, eu vejo um bebezinho, né? Nasceu, eu olho para ele e eu falo, amor do tio Clay, muda tudo. Ele já interage comigo, eu interajo. É uma coisa assim, sobrenatural. Aí você vê o amor de Deus, porque nós não temos esse amor. Né? O amor vem de Deus. Você me lembra uma história de um diácono na comunidade que ele era muito ruim com as crianças. Ele era muito ruim com as crianças, né? Assim, ele só brigava com as crianças, esse diácono e as crianças eram uma tribulação, viviam em pé de guerra. E aí um dia as crianças foram para a escola bíblica infantil e aprenderam que se elas orassem, né, Deus respondia, né? Deus respondia. E aí, um dia chegou o diácono lá revoltadíssimo, procurando o pastor, e
Não, eu não fico mais cuidando das crianças, não ajudo mais. Eu, pastor, mas pelo amor de Deus, meu filho, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu cheguei pro culto, tava as crianças, tudo ajoelhada assim, ó, no palanquinho orando e falando, papai do céu, mata o diácono, papai. De tanto que as crianças aprendeu, né? Falou assim, leva o diácono, porque o diácono era muito ruim com as crianças. E aí as crianças aprenderam que se orasse, né? Respondia. Resistia ao diácono e ele fugirá. Resistia ao diácono. O diácono largou. Então, cuidado que as crianças, o que você ensina para as crianças, elas aprendem. E elas oram e põem em prática. Vamos para o próximo, querida. Então, as características do amor, né, são expressões práticas do fruto do Espírito. O que Paulo está falando para os coríntios como dom, em 1 Coríntios 13, ele também relaciona isso como caráter cristão. Né? O que o Cleito falou, o amor é desenvolvido. E isso vai gerar maturidade espiritual. Né? Começa lá de baixo, né? O fruto do Espírito de início já é um sinal de uma vida transformada e madura. Como é que eu sei que uma pessoa mudou? Como é que a gente sabe que uma pessoa mudou? Se na vida secular nós encontramos pessoas tão boas, que praticam coisas tão boas. É o fruto do Espírito. Amém. Fruto do Espírito é que é um sinal identificador de uma vida transformada. Não é a eloquência, não é a profundidade que a pessoa ministra, ou tanto que a pessoa faz, serve. Nós também não vamos ficar como caçadores de bruxa dentro das comunidades, né? Amém? Não vamos ficar caçando quem é e quem não é, não. Deixa o trigo, deixa o joio, e na hora Deus sabe o que fazer com isso aí. Agora, as características vão falar muito alto, fruto do Espírito. A igreja em amor, ela é edificada e permanece para sempre, porque Deus quer que a igreja permaneça. Não, a igreja não vai acabar. Mas está ruim, a coisa está feia, olha. A igreja já passou de tudo. São mais de 2000 anos e a igreja está aí. A promessa de Deus não vai acabar. Ela não para, a igreja permanece. E aí a gente vai atingir a maturidade espiritual. Ser maduros. Pode passar o próximo? É o amor que vai nos capacitar a usar os dons. E é o fruto do Espírito que vai nos ajudar a nos relacionar. De um lado, o amor, ele me ajuda, ele me inspira a usar esses dons para a edificação da igreja. E do outro lado, o amor me ajuda a relacionar com os irmãos. Irmãos, não tem como existir uma relação saudável de igreja sem amar os nossos irmãos. Não como nós gostaríamos que eles fossem, como eles são. Amar como eles são. Né? Pode passar para o próximo? Acho que já está quase. Esse é o último, né? Então esse é o último. Ok? Esse é um resuminho, assim, para a gente, né? Que eu sou muito prolixo, então eu vou fazer né? Depois vou ter umas conversas com a filha do Ademir. Eu acho que deu para organizar aí os pensamentos. E agora vamos, então, assim, aplicar algumas coisas, assim, aqui em 1 Coríntios 13. A primeira é que, assim, o amor, esse texto de 1 Coríntios 13, ele é muito lido, assim, em casamentos, né? Momentos especiais, uma coisa maravilhosa. Mas a gente tem que entender que esse amor aqui, em primeira instância, ele fala do próprio Cristo. Cristo reuniu todas essas qualidades do amor. Segunda coisa, assim, que Paulo, ele transforma o que seria o amor num sentido assim, de um substantivo, ele transforma num verbo. Né? Do versículo 4, do capítulo 13, até o versículo 7, nós temos aí, pelo menos, cerca de 15 verbos de ação, mais ou menos. Né? E isso acontece porque Paulo tira o amor do campo abstrato e fala assim para nós, gente, amor é coisa concreta. Amor é coisa concreta. Amor vai ser desenvolvido na vida de vocês com atitudes concretas, com ações práticas, né?
você começa percebendo que tem alguma coisa de errado, que aquilo lá você deveria praticar e não pratica. Começa com o entendimento. Depois do entendimento, aquilo te leva a uma ação. Você fala, não, tem que fazer algo a respeito disso aqui. Eu não gosto de criança, poxa, mas eu tenho que começar a gostar das crianças, né? Deus fala, deixa vir, né? As minhas crianças delas é o reino dos céus, então eu preciso... E aí o Espírito Santo de Deus vai gerando. O fruto do Espírito é essa obra de busca, de obra cooperativa do que Deus vai fazendo na nossa vida. Então, amados, o amor, nesse sentido, é uma coisa concreta. É uma coisa concreta. Ou seja, está aí na sua escolha, está diante de você. A escolha de amar, né? Paulo falou, olha, é um dom. Em Gálatas, Paulo falou, é um fruto do Espírito. Mas Paulo transformou, que seria um substantivo, transformou num verbo e falou assim, mas é uma prática. Como que começa a prática? Primeira coisa, irmãos, é percebendo assim, que por muitos anos na nossa vida, nós temos usado o amor como uma coisa reativa. Aconteceu um problema com determinada pessoa, então eu vou agir com amor com ela. Aconteceu uma situação, ou eu fui fazer algo e aí eu vou... Tem que ser o contrário. O amor, ele deve ser a origem das nossas motivações antes que nós façamos qualquer coisa. A gente tem que parar de ser reativo em relação à vida e amor de Deus e começar a ser ativo. Então eu vou servir, antes de servir eu vou vasculhar as bases do amor nesse serviço que eu vou prestar. É por isso que Paulo fala que, olha, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mas como é que você se autodestrói? Como é que você se autoaniquila sem amor? Totalmente possível. Quem trabalha com atendimento clínico sabe disso. O que mais tem é vítima, gente que está com a mente destruída, com o corpo, com a vida destruída, de série de abusos e submetendo aquilo, e não é por amor, não é porque ela ama. Então, essa ideia de Paulo aqui é a seguinte, olha, não basta você falar assim, não, mas eu vou me sacrificar aqui, não. Paulo falou assim, a origem das nossas motivações tem que partir do amor a Deus e o amor ao próximo. Algo importantíssimo é que assim, não tem como amar Deus sem amar o próximo. Vira uma ficção. Deus falou assim, vocês vão manifestar o amor a mim através do amor ao próximo. E aí ele vai mais longe, ele fala assim, e vocês vão amar seus inimigos também. É um amor sobrenatural, né? Amar quem nos fez mal. Mas a origem das nossas motivações, então, eu vou fazer algo, eu não posso, né, os irmãos louvam, por exemplo, aqui na Ministra Louvor, conduzem aqui a comunidade louvor. Eu não posso louvar porque é bonito, porque eu gosto, porque é prazeroso para mim. Eu tenho que louvar por amor a Deus, essa motivação. E no amor a Deus eu quero servir os irmãos com esse talento, com esse dom. Eu tenho que vir por amor a Deus e dos irmãos, né? E dos irmãos. Eu tenho que estar no corpo, né? Por que eu tenho que permanecer no corpo? Exatamente. Porque eu amo a Cristo e amo os irmãos, e Deus vai tratando tudo isso. Exatamente. Não basta, por exemplo, Deus sabe que eu amo a palavra, mas eu sinto tanta satisfação em ministrar que eu estou me nutrindo de algo que não é meu, na verdade, né? Então, ou seja, a motivação para empregar deveria ser o amor a Deus e aos irmãos, não a minha satisfação em ser ouvido. Compreendem? Então, o amor deixa de ser uma coisa que é reativa. Deu um baita problema porque eu falei algo que não devia falar, mas aí eu tenho que começar a pensar o seguinte, peraí, em vez de eu viver na esperança de um amor que sempre vai estar trabalhando com o que já aconteceu, eu vou começar a trabalhar com um amor no início das minhas atitudes e das minhas ações. Pensando assim, por que eu vou fazer isso? Isso vai edificar meu irmão? Isso vai edificar minha família, minha esposa, meus filhos? Isso vai cooperar com a... Eu vou falar isso, mas isso vai ajudar, isso vai edificar, isso vai trazer direcionamento. Não é um amor secular,
Não é um amor cego, porque o que deixa cego é a paixão. Paixão é um estado momentâneo doentio. Então você vê os problemas, você vê os erros e você não os corrige. Eu falei para os irmãos aqui desse livro uma vez, desse título, o que Deus pede não é para não falar a verdade. Deus pede para falar a verdade em amor. Não é abrir mão da verdade, não. Aliás, quanto mais nós amarmos, mais nós vamos ser apegados à verdade. A gente usava muito o seguinte, às vezes a gente ia falar com os irmãos e a gente falava o seguinte: o amor não é um sentimento, é uma atitude. Eu decido amar todo o tempo, né? Porque isso me transforma. Porque é muito fácil, porque senão o amor chegaria e iria embora, né? Esse é o amor do mundo que nós estamos falando. Esse é o amor do mundo. Né? Então esse vem e vai embora. Né? Agora o amor de Deus não, eu decido amar todo dia e é uma constante, né? E assim você... Sim, e é um amor assim, que nos leva, porque Paulo vai falar assim, ó, no versículo de número 11, ele vai falar: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Eu acho muito interessante essa parte dele falar assim, sentia como menino e pensava como menino. Porque o amor de Deus, ele traz maturidade. Ele não é um amor que assim, toda hora eu peço perdão e toda hora eu firo meu irmão. Toda hora eu vou lá e dou uma pancada nele. Não. O amor maduro, ele me leva à maturidade como pessoa também. Aonde eu deixo de simplesmente correr atrás das consequências e começo a evitar atitudes e ações que eu sei que vão fazer mal a quem está próximo de mim. E ele é um amor maduro. Ele não é esse amor assim leviano que as pessoas estão pregando aí fora, um amor que ignora a verdade, ignora Deus, ignora toda a realidade do Evangelho. Não, ele é um amor maduro e é por amor. Então assim, você fala a verdade em amor e na esperança de que esse amor produza na vida daquela pessoa salvação, porque você não quer ver ela distante do Senhor. Você não quer ver ela separada da presença de Deus. É um amor completamente maduro. Não é esse amor leviano que a gente fala assim: vamos colocar aqui debaixo do tapete tudo, tá? Que aconteceu de errado, vamos pôr tudo aqui debaixo do tapete, vamos fingir que está tudo bem e aí a gente segue caminhada. Não. O amor opera em verdade. Reconciliação sincera, verdadeira, profunda. Amor é sacrifício, exatamente, meu irmão. O amor exige isso, né? O amor nem sempre ele é bem compreendido. Não significa que uma pessoa que ela fala algo e ela não é bem compreendida naquele momento, significa que ela não tem amor. O próprio Paulo que escreve esse capítulo, ele é completamente mal interpretado pela igreja de Coríntios. Eles fecharam o coração para o apóstolo Paulo. Você vai ver isso na segunda carta de Coríntios. Então assim, mas o que Deus exige de nós? Que nós venhamos a agir com esse amor de Cristo, independente do sacrifício que Ele exige de nós. Né? Ele é um amor diferente. E Ele me leva não só a agir, mas Ele me leva a pensar como uma pessoa madura. Responda assim, para nós mesmos. Pensamos de forma madura? Temos um pensamento maduro, equilibrado? Ou continuamos pensando como menino? Continuamos, né? Fazemos igual o Cleiton falou, né? Ele não está dando atenção para mim, está dando atenção para o outro. Coisa de menino, de criança na fé. O Chico só tem tempo para aquela família. Para mim, toda vez que eu chamo, ele não tem tempo de vir comer aquela feijoada lá em casa. A gente... Hoje é peixe, Chico. Então, o amor me leva a compreender as reais necessidades que estão à minha volta. Até mesmo a real necessidade que um irmão tem maior do que a minha de ser ouvido naquele momento, de ser cuidado naquele momento. Né? Por isso que Paulo fala que os mais fracos devem suportar, os mais fortes devem suportar os mais fracos. Paulo está falando o quê? Seu irmão tem necessidades
que talvez você já superou. Haja como alguém adulto. Deixa a vez dele. Abra mão, né? Então, esse amor, ele nos leva a pensar como uma pessoa madura. A falar como uma pessoa madura e a agir com maturidade, né? O que é ser maduro no pensar? É verificar, filtrar o que eu estou pensando para aquele momento, se aquilo é positivo ou não, se aquilo é bom ou não, se aquilo é errado ou certo. Porque a nossa mente, ela vai estar sempre borbulhando, né? A gente vive num mundo com muitas coisas, e às vezes nem todo pensamento meu é maduro, mas uma pessoa madura, ela examina os seus próprios pensamentos. Ela olha e fala, esse pensamento de ciúme aqui não está legal não. Esse pensamento de ciúme aqui, preciso tirar isso do meu coração. Vamos conversar, Senhor, Espírito Santo. Eu não posso ter ciúme do meu irmão com isso. Senhor, limpa meu coração aqui. Não, o irmão está lá cooperando também, está trabalhando também, está ajudando. Às vezes parentes, familiares, né? Amigos, né? Deixam relações de anos ali por falta de amor. O amor, quando Paulo fala... E aí Paulo fala, acabei com as coisas de menino. Gente, o amor, ele nos leva à maturidade e a seguir em frente. A seguir em frente. O amor nos permite a seguir adiante. Paulo fala assim, eu acabei com as coisas minhas, aquelas coisas ficou. E olha que Paulo teve uma situação muito complicada, lembra? Com Marcos. Né? Paulo e Barnabé foram fazer sua viagem missionária. Marcos já tinha abandonado eles uma vez. E aí Barnabé queria restaurar Marcos, dar mais uma chance para ele, né? E aí Paulo, não, comigo não vai. E o negócio foi tão feio a ponto que Barnabé e Paulo se separaram. E olha que Barnabé foi a pessoa que abriu ali praticamente as portas ali do colegiado apostólico, do convívio com os irmãos para Paulo. E a discussão foi, porque Paulo era... eu acho que muita gente hoje falaria que Paulo não tem... Olha, eu duvido muito que muitas igrejas iriam hoje aceitar ser pastoreado por Paulo, viu? Eu duvido muito que muitas igrejas hoje falam, não, Paulo vai pastorear a gente, não. Paulo era muito firme, muito resoluto ali no que... Quando chega lá em Timóteo, o que Paulo vai falar no final da vida dele? Timóteo, traz Marcos, que ele me é muito útil no ministério. Você tinha um Paulo no início, lá atrás, nas suas viagens missionárias, naquele ímpeto, naquela empolgação da jornada da vida cristã, e aí você tem um Paulo mais maduro lá na frente, mais velho, mais cicatrizes, mais apedrejamentos, mais sofrimentos por amor a Cristo, que olha para trás e fala, ô Timóteo, traz Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Isso não é muito diferente de nós no início, né? Nossa! Eu olho para trás e vejo a minha conversão, como é que às vezes eu queria enfiar Cristo goela abaixo nas pessoas, né? E como a gente era agressivo, né? E aí você começa a falar, cadê o amor? Eu tenho que atrair com laços de amor, é isso que o senhor fala? Né? Sim. Primeiro atrai com laços de amor e depois sim, né? Exatamente, você tem que permitir que o amor de Deus fale primeiro do que você. Deixa o Espírito Santo falar, deixa o amor de Deus fluir, né? E ele vai tomando, e a gente muda, e o amor, e Deus quer que nós venhamos a mudar, Deus quer que nós venhamos a chegar a essa maturidade, porque quando nós chegando à maturidade, nós vamos ajudar melhor nossos irmãos, nós vamos ajudar melhor os nossos familiares, nós vamos ajudar melhor as pessoas que estão à nossa volta. Lembre-se que assim, o que conecta tudo isso, Paulo está falando para uma igreja dividida, para uma igreja cansada. O que conecta tudo isso é o amor. Paulo fala assim, não faz sentido vocês usarem os dons sem ter em vista a edificação do irmão. Muitas vezes nós falamos assim, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Não é difícil nós fazermos para a glória de Deus. O difícil é nós fazermos para edificar o irmão.
aquele que precisa ser edificado em Cristo pelo que nós estamos fazendo. Quando eu era muito novo, assim, meu pai tinha uma atitude que me marcou, assim, demais. Que era assim, meu pai era muito cristão, assim, sabe, assim, religioso, assim mesmo. E meu pai, a gente morava um tanto longe da comunidade que a gente congregava. E a gente era tudo criança. E a gente subia andando, assim, era uma caminhada longa até chegar em casa. Era longe mesmo, assim, sabe? Era coisa assim de 30, quase 40 minutos andando para chegar em casa da igreja. E aí eu lembro muito que assim, eu, meu irmão, minha mãe, a gente sempre subia andando. E aí meu pai ficava para pegar os irmãos de carro e sair levando todo mundo em casa. Aí ele levava todo mundo em casa, e aquilo nunca entrou na minha mente. Eu falava assim, se ele leva todo mundo em casa e nós vamos andando, né? E a princípio, poderia parecer assim, nossa, mas é que ele amava muito. Não, ele era muito religioso. Ele achava que ele fazendo isso, ele estava servindo a igreja, né? Mas muitos daqueles irmãos nem precisavam de carona, nem nada, né? Não tinha necessidade nenhuma. Mas era... E aquilo me marcou muito, porque ao longo da vida, eu fui percebendo a dificuldade dele fazer em outros ambientes, que não o ambiente ali religioso, aquele espaço religioso. E aí isso foi uma coisa que eu guardei, assim, para mim, e falei assim, ó, eu vou fazer diferente. Eu vou servir primeiro a minha família. Depois que eu conseguir servir bem a minha família, aí eu vou servir bem meus irmãos. Porque se eu não conseguir servir bem nem a minha família, como é que eu vou servir meus irmãos? Porque não é difícil amar o Cleito. Nossa, eu amo o Cleito. Nossa, o Cleito já está aqui dentro do meu peito. Vamos... A casa dele é uma macarronada delícia, uma coisa maravilhosa. Ainda mexemos no piano da irmã, bagunçamos tudo lá. A Esther andou, revirou a casa inteira. Chega no culto, o Cleito pega a Esther no colo, leva para um canto, leva para outro canto. É claro que eu amo ele. Eu não convivo todo dia com ele. E quando ele acorda bravo? E quando ele acorda sem paciência? Ou acorda um pouco só agitado, né? Assim, né? Precisa mais agitado, né? Porque amar, irmãos, amar é algo que envolve um relacionamento, e aí envolve o que a nossa irmã lhe falou, o sacrifício, a renúncia, porque eu vou conhecendo os defeitos, e aí eu vou perdoando, e aí eu vou aprendendo a lidar com aqueles defeitos. Tinha uma irmã que, irmãos, olha, ela era insuportável para mim. Ela era o meu calcanhar de Aquiles, assim. Ela me provocava em todos os sentidos, e nós congregávamos juntos. E eu orava, eu falava assim, Senhor do céu, essa irmã, pelo amor de Deus. E ela parecia que tinha um negócio assim contra mim, que era toda vez que ela tinha oportunidade, ela me alfinetava com alguma coisa. E um dia eu fui visitar uma casa assim, dos irmãos, e a gente comendo ali, coisando, e aí ela chegou também para visitar. E aí ela sentou na mesa e aí ela começou a destilar aquele monte de veneno, irmãos, aí eu perdi a paciência. Aí eu peguei a paciência e falei assim, você é amarga, você é uma pessoa que não sei o que acontece com você, você é amarga, você é uma pessoa que só fala mal, só fala... Falei. E o esposo dela não era crente. E aí o esposo dela também chegou na hora que eu estava, né? Qual foi a moral da história, irmãos? A moral da história é que na segunda-feira eu fui lá, pedi perdão para ela, para o irmão, para todo mundo. Então, e aí eu fiquei pensando, como quando nós nos deixamos levar pelos sentimentos passageiros e não permitimos que o amor conduza as nossas ações, mas como é que se ama uma pessoa intragável? Simples como Cristo. Como Cristo amou, né? E ainda falei assim, pronto, no final das contas eu ainda fiquei como errado, vou ter que ir lá pedir perdão para todo mundo. Falei assim, olha o resultado, Chico, olha o resultado. Então nós precisamos o quê? E aquele dia eu pensei, falei, olha, eu deixei o amor para depois. Se eu tivesse deixado o amor para antes e falado, peraí, e graças a Deus que você foi lá e pediu perdão. Se você não fizesse, teus ossos iam envelhecer, você ia ser destruído por isso. Porque você criou uma situação. Sim, exatamente. Não, e detalhe,
Ele não era cristão. E aí, ele não era cristão, mas ele era aquele, sabe aquelas pessoas que não são cristãs, mas tem todo um discurso de como é ser cristão? Eu ainda tive que aguentar tipo meia hora, 40 minutos, ele falando sobre o que é ser cristão para mim. E aí eu fiquei ali, penso naquela situação, né, desconfortável, falei, não posso falar mais nada, né, porque se eu falar, nós vamos voltar a brigar de novo. Então eu tenho que, né, ouvir aqui e ficar quieto. Mas enfim, o José falava isso muito, né, o José que está lá em Carnalbeira, o José falava assim, irmãos, o problema de descer da cruz é que depois você tem que voltar. Né? Então, assim, não desça da cruz. Né? Não desça da cruz de jeito nenhum. Se apegue. Resumindo, irmãos, para nós concluirmos, é assim, Paulo vai fechar a carta de Coríntios com esses assuntos. Ele vai falar, olha, e ele vai fechar com dois assuntos, assim, né? Ele vai falar do uso dos dons, e do amor no uso dos dons, incluindo o dom de profecia no capítulo 14. É preciso, os irmãos, assim, a gente ter sempre alerta que os dons espirituais não governam a igreja. Tá? Esse é só um ponto assim, para fechar, para a gente poder não sair com essa lacuna. São ferramentas de ações, são ferramentas, mas não governam a igreja. Deus instituiu que o governo da igreja ele acontece ali em Efésios 4:11. O ministério apostólico ali em Efésios 4:11. Então isso significa que mesmo que uma pessoa que vem no meio da comunidade, nossa, mas o fulano profetiza e tudo e tal, fica uma benção, 10 profecias por culto, né? Das 10 se cumpre 11. Mesmo assim, ele não tem autoridade para o governo da igreja, porque Deus não estabeleceu, os dons espirituais não são para administrar, para governar a igreja. Isso é importante a gente ter em mente, ainda que são muito importantes os dons. E por fim, ele acaba com a coleta, que aí essa parte da administração vai ficar para o Chico algum dia aqui, a parte das ofertas, da coleta, né? E aí a gente pode incluir, enfim, toda a questão dos dízimos, ofertas. Paulo vai falar, o último assunto a ser tratado ainda é a coleta para aqueles que necessitam. Você percebe alguma coisa? Um monte de problema ficou para trás. Aí Paulo resolve terminar, depois de apontar várias soluções ali, ele resolve falar dos dons, né, que era um problema também que estava ocorrendo, mas ele abre o parênteses para encerrar falando do amor e das coletas, da importância da vida social da igreja entre si, da vida comunitária de doação, porque o ato de dar é algo que nos desprende de nós mesmos, da nossa carne. O ato de contribuir, o ato de dar revela muito de como está o nosso coração e como nós amamos os irmãos. Isso é muito importante, né? Eu sou cheio das histórias, né? Última historinha. Eu me lembro, a gente passando uma situação financeira muito difícil, jovem, né? Sempre, né, congreguei assim, e a gente tinha que fazer um curso, né? Na época nós desempregados e aquela coisa da informática, da era tecnológica estava ainda despontando ainda, e a gente queria fazer um curso na área lá que ao final a gente era encaminhado lá para o emprego e tal, que tinha lá na cidade onde a gente morava, só que a gente não tinha dinheiro. E como a gente congregava naquela comunidade há muito tempo, eu tive a brilhante ideia, falei assim, a gente tem um bom relacionamento, o pastor, né, ele gosta da gente, a gente está há muitos anos, vou pedir ajuda pro pastor da igreja, né? Aí eu fui falar com ele, né, até porque eu considerava ele um amigo e tudo. Aí ele baixou a cabeça, pensou, falou assim, a gente não tem dinheiro para isso não. Aí a gente faz o seguinte, na hora do culto, eu vou perguntar se alguém tem interesse em ofertar para vocês fazerem esse curso, né? Só que aí tinha meu pai, né, que era... Aí eu falei, pastor, então não faz isso não, porque não... então não posso fazer nada, porque só se você quiser que a gente fale aí, algum irmão quiser ofertar, porque a igreja não tem como ajudar nessas questões não. Irmãos, eu saí muito chateado aquele dia, porque eu fiquei pensando assim comigo, né? A igreja ela tem que estar pronta para ajudar os necessitados, a igreja tem que estar pronta para se ajudar em comunidade. E como é que a igreja vai fazer isso se nós não conseguimos contribuir? Não tem como. E isso revela assim, o tamanho do nosso amor pelas necessidades do reino, né?
Porque a gente manifesta isso materialmente. Não é fácil, né, irmão? Você tira ali do seu orçamento, você tira ali aquele valor, né, que não é seu, tá? Só para, né, não esquecer, né? Mas a gente tira ali, né, e a gente tem um entendimento de que a gente está abençoando, de que a gente está ajudando, de que a gente está fazendo algo. Né? Os irmãos que acompanham lá a Carnalbeira, olha o trabalho lindo que está sendo feito em Carnalbeira. Né? E não são os anjos, né, irmãos? São irmãos, são pessoas que contribuem, que ofertam, que investem no reino. Então, irmãos, o amor, ele liga todas as coisas. Toda a dinâmica da vida da igreja passa para o amor. Por fim, Paulo está querendo dizer o seguinte: o amor não é um discurso. O amor é uma ação concreta. É uma atitude concreta. E aí ele termina falando, então vocês preparem as coletas. Paulo era, olha, corajoso demais, né? Que autoridade. Por fim, ele fala assim, ó, vocês preparem as coletas, arrumem as coisas, porque nós vamos ajudar os irmãos necessitados. Ou seja, nós vamos aplicar a palavra. É isso que Paulo estava falando. Vamos demonstrar que a gente ama esses irmãos que estão necessitados. É assim, lembrando que quando Paulo viveu em Coríntios, ele não viveu a custas da igreja. Ele fazia tendas, ele fazia uma série de coisas para se manter. E ele vai falar isso para os coríntios também. Então, o amor vai ligar todas as coisas na vida cristã. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos orar para que o Espírito Santo inunde os nossos corações do amor dele, irmãos. Para nós sermos capazes de ser uma igreja vibrante, ser uma igreja que consola, que edifica, que exorta, que corrige, mas em amor. E o amor de Cristo, irmãos, olha, ele vivifica todas as coisas. Ele ressuscita os mortos. O amor levanta aqueles que estão caídos, né? Aquelas pessoas que estão feridas. E se um dia você ficou desapontado, triste com a instituição religiosa, igreja, lembre-se que isso tudo está sendo gerado em nós. E eu preciso do meu irmão para poder fazer com que isso seja gerado em mim. Eu precisava daquela irmã, sabe? Ali para eu poder chegar à minha maturidade de vida cristã e falar assim, agora eu aprendi a amar essa irmã. E quando a gente saiu de lá, assim, essa irmã foi engraçada, que ela foi a primeira a me mandar uma mensagem falando assim, ai, olha, eu tô com tanta saudade de vocês para beijar. Eu falei, amém, irmã, amém. Mas isso, irmãos, forneceu para nós o quê? Maturidade. Amém? Amém. Deus está derramando aí coisas, ferramentas para a sua vida. Maturidade, crescimento, transformação. Amém? Amém? Então, vai deixando Ele trabalhar nisso tudo. Amém? Podemos fazer uma oração? Eu queria, com a licença do Chico, queria que nós orássemos. Uma maneira de nós praticarmos essa palavra seria talvez a gente fazer assim, olha para esses textos, para essas listas, do fruto do Espírito em Gálatas 5, 1 Coríntios 13, e olha para essas características e pensa assim, qual delas está me faltando? Aonde eu estou sendo mais assim, testado aqui, eu não estou conseguindo suportar, ser benigno, misericordioso, sofrer. O amor nos ensina a sofrer, até para sofrer a gente tem que aprender a sofrer, né? Então o amor nos ensina. Crer, estou com dificuldade para crer naquilo que, né? Esperar o melhor dos meus irmãos, esperar o melhor do reino de Deus. Olha para aquelas listas de 1 Coríntios 13, Gálatas 5 e se identifica ali e fala, Espírito Santo, trabalha isso agora na minha vida. Amém? Vamos, Senhor amado e Pai querido, Senhor, nós estamos em uma caminhada, Senhor, aleluias, em ser parecido cada vez mais contigo, Pai. Jesus, nós queremos o Teu caráter em nossa vida. Nós queremos crescer na fé, nós queremos crescer, Pai, em maturidade, nos relacionamentos com os nossos irmãos, nos nossos relacionamentos familiares.
é necessário, Senhor, que o Teu Espírito Santo flua sobre nós, para gerar em nós, Pai, esse coração, esse caráter. Senhor, venha derramar, Pai amado, as Tuas bênçãos maravilhosas, espirituais sobre nós, Pai, de amor, de bondade, de paz, de benignidade, que nós possamos, Senhor, meu Pai amado, fluir na vida dos nossos irmãos, que o nosso serviço a Ti para a Tua glória, Senhor, que a nossa motivação seja o amor ao Senhor, e por amor ao Senhor, amar os nossos irmãos como a nós mesmos, amar aqueles que às vezes nos fizeram mal, perdoar, Pai amado, aqueles que às vezes tanto nos entristeceram, ou, Pai amado, receber o perdão daquele que nós entristecemos. Espírito Santo de Deus, somos totalmente, Senhor, dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Tá. Deixa eu